Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não vamos fazer uma análise habitual ao mercado das criptomoedas, nem ver algumas notícias do dia. Este vídeo é especial porque marca o início de uma nova rúbrica dedicada exclusivamente à educação em criptomoedas. A ideia desta série é ensinar-vos passo a passo algumas das ferramentas e técnicas mais importantes para analisar o mercado como profissional. Vamos igualmente abordar algumas temáticas também no setor das criptomoedas e que são basilares para entender todo este funcionamento. E para começar, escolhi um dos métodos mais usados pelos traders para identificar potenciais oportunidades de entrada, o chamado retração de Fibonacci. Vou explicar de forma simples como funciona, como aplicá-lo nos gráficos e, claro, vamos ver alguns exemplos práticos com algumas altcoins para perceber exatamente como usar essa técnica no teu próprio trading. Vamos a isso. E antes de aplicar este instrumento financeiro que na TradingView está precisamente aqui indicado, é preciso explicar que é uma ferramenta usada para identificar possíveis zonas onde o preço pode corrigir ou voltar a subir, ou corrigir e voltar a cair, dependendo da tendência. Esta técnica baseia-se na ideia de que mesmo dentro de uma tendência forte, o mercado faz sempre pequenas pausas e correções, e esse instrumento ajuda-nos a prever onde essas pausas podem acontecer. E também acrescento que muita gente utiliza este instrumento porque os níveis são respeitados com bastante frequência, tanto por traders como por institucionais. Os níveis da Fibonacci ajudam-nos a encontrar entradas mais escuras em vez de entrar no meio de um movimento já esticado. Quem alinha níveis da Fibonacci com zonas de suporte e resistência, a probabilidade de entrada ser boa aumenta. Portanto, agora vamos passar ao caso prático e ao mais básico. Vamos começar pelo gráfico da Solana. A primeira coisa a fazer é olhar para as velas japonesas em termos semanais, para termos aqui uma visão de longo prazo. Vamos aqui, escolhemos retração de Fibonacci, escolhemos o ponto mais baixo, que é este, vamos escolher o ponto mais alto, que é precisamente este, clicamos e aqui temos alguns indicadores interessantes. O primeiro tem a ver com este indicador aqui, que em tempos foi uma resistência e transformou-se num suporte. Portanto, nós aquilo que podemos verificar é que andamos aqui numa batalha entre compradores e vendedores, foi uma resistência, tornou-se num suporte. Podemos verificar igualmente que na zona dos 0.38 foi igualmente uma resistência e que conseguimos felizmente ultrapassá-la, e podemos igualmente verificar que foi um ligeiro suporte no passado, mas que foi facilmente ultrapassada. Podemos também dizer que, na minha opinião, as melhores zonas de entradas na Solana a longo prazo está entre os 0.61 e os 0.78. Para mim, esta é a zona a privilegiar. Entrando nesta zona, acho que nós devemos entrar em DCA, ou seja, devemos entrar por patamares, e aquilo que poderá eventualmente acontecer com a Solana é chegar aqui e subir e termos a continuidade de um crescimento. Poderá eventualmente acontecer nós fazermos isto, bater aqui nesta resistência e infelizmente continuarmos a nossa descida. Por isso é que é muito importante nós entrarmos em DCA, ou seja, entrarmos por patamares de preços. Mas esta é para mim uma das zonas a privilegiar entre os 120 e os 70 dólares. É algo que nós poderemos analisar futuramente, que vamos igualmente analisar na nossa rúbrica que temos todas as semanas quando fazemos a análise do Bitcoin e das restantes altcoins, mas na minha opinião esta é uma zona a ter em conta para as próximas semanas. Vamos olhar para outras altcoins. Agora temos o gráfico da XRP, fazemos a mesma coisa, retração de Fibonacci, escolhemos este ponto que é para mim o ponto mais baixo, que foi feito em 2021. Há quem prefira usar um ponto mais recente, podemos usar este, por exemplo, que é pós o último ciclo, portanto o ciclo de 2021. Portanto, clicamos aqui, vamos ao ponto mais alto e aquilo que nós podemos verificar é que, da mesma forma que vimos na Solana, em certa altura, na zona dos 0.38 foi igualmente uma resistência que bateu aqui várias vezes e depois foi quebrada, felizmente, permitindo o preço de aumentar. Novamente, para mim, a zona a privilegiar e uma boa zona a entrar é entre os 0.61 e os 0.78. É naturalmente possível e fica ao critério de cada um entrar também entre os 0.50 e os 0.61. Eu espero sempre por esta zona porque é a zona onde muitos profissionais também esperam e, portanto, não sendo eu um profissional, prefiro pelo menos fazer o que eles fazem e entrar nesta zona. Aquilo que poderá acontecer é nós descermos aos poucos, entrarmos nesta zona e voltarmos a testar esta resistência
e eventualmente voltar a descer, ou antes pelo contrário, fazermos isto e voltarmos a ter um XRP a aumentar. Volto a dizer, muito importante, entramos em DCA, entramos por patamares para conseguirmos ter um investimento médio. Vamos supor que nós entramos e metemos, sei lá, $100 a 1,57, $100 a 1,20 e outros $100 a 80 cêntimos, porque nós não temos a capacidade de conseguir adivinhar aquilo que vai acontecer. Poderemos ter assim a capacidade de escolher o nosso investimento, de conseguirmos encontrar um preço médio e vamos supor que o preço chega até aqui e dispara, nós entramos neste patamar, temos claro negativos aqui, temos negativos precisamente aqui, mas temos um preço médio que está à volta dos 1,5, 1,25 e isso permite termos o melhor ponto de entrada. Claro que não há nenhuma fórmula mágica, mas é muito importante nós entrarmos em DCA, que eu acho que é aquilo que é mais importante quando nós tratamos de matéria de investimentos. Agora vamos fazer com a BNB. Novamente, retração de Fibonacci, vamos a este ponto que é o mais baixo pós 2021, clicamos, vamos ao ponto mais alto e aqui novamente a verificar que temos nas 0.38 uma resistência e um suporte em tempos e que foi quebrado. Mais uma vez, eu olho sempre entre os 0.101 e os 0.78. Eu sei que é muito violento porque é de facto uma diferença significativa. Estamos a falar entre os 650 e os 454 dólares. Neste momento o BNB está em torno dos 820 dólares, portanto é uma descida significativa. Ainda assim, eu acho que quando nós falamos de matéria de investimento, temos de ter sempre uma perspectiva de longo prazo e aguardar naturalmente que haja uma boa oportunidade de entrada. Eu estimo que esta é uma boa zona de oportunidade. E agora vamos olhar para a Ethereum também fazer o mesmo exercício. Estamos no gráfico da Ethereum, novamente, vamos retração de Fibonacci, escolher este ponto que é o ponto mais baixo pós fim de ciclo, vamos chegar até ao topo, que está nos 4.958 e novamente podemos verificar que na zona dos 0.23% tivemos aqui um top e uma resistência que foi várias vezes testada e novamente a minha zona que eu privilegio está precisamente aqui entre esta 0.61 que está pouco visível, mas é precisamente aqui e esta zona dos 0.78, portanto não estamos assim tão muito longe, portanto estamos a falar de 2.400 dólares e os 1.765 dólares. Na minha opinião é uma boa zona de entrada. E é tudo por hoje, uma nota muito importante porque isto pode parecer simples e poderia ter aprofundado ainda mais, mas lembra-te que Fibonacci não prevê o futuro, apenas te dá zonas prováveis. A confirmação é sempre essencial. Não uses este instrumento sozinho, ele funciona melhor quando combinamos com tendências, volume ou zonas de liquidez. Se aprenderem a usar Fibonacci de forma consistente, vão perceber como o mercado se comporta em correções e isso pode fazer toda a diferença na qualidade das vossas entradas. É tudo por hoje, agradeço a vossa presença neste vídeo e teremos futuramente mais vídeos, não só a explicar alguns instrumentos que são essenciais para percebermos o comportamento do mercado, mas também percebermos como é que funciona a blockchain, o Bitcoin e poderemos eventualmente também dar aqui alguns exemplos de como enviar criptomoedas. Este vídeo serve sobretudo para as pessoas que acabam de chegar no setor das criptomoedas e que gostariam de ter alguns indicadores, algumas formações sobre o setor das criptomoedas. Para quem está mais também interessado no setor das criptomoedas, também poderá ver os outros vídeos que nós publicamos durante a semana. Muito obrigado a todos e tchau!